Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. Em sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Frei Hélio, Diácono Pedro, irmãos e irmãs, no batismo, então, nossa paróquia está em festa, né? Já preparando para celebrar Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e esse tempo, né, de preparação da novena é exatamente uma chamativa que a gente recebe para não desviar o nosso olhar daquilo que é essencial na nossa vida, na nossa caminhada de igreja, enquanto pessoas de fé, olhando para Nossa Senhora. É verdade, de fé, que a nossa referência sempre é Jesus Cristo. Ele é o referencial da nossa fé. E por ele a gente celebra Maria pela sua adesão, pelo seu sim ao projeto de salvação de Deus. Ela deu o seu sim. Por isso, assim como é tão importante, fundamental, a gente ter como referência sempre Jesus Cristo como centro, como modelo, como eixo central da nossa fé. É Ele que nós depositamos a nossa vida. Ele é de fato o libertador, é Ele o Salvador, mas por Ele, Nossa Senhora tem grande e fundamental importância na nossa vida, na nossa caminhada. Como medianeira, como intercessora, mas também como modelo, né, de fé, modelo de mulher que abraçou a palavra de Deus, modelo de mulher que no dia a dia soube também abraçar a cruz. Esse é o tema de hoje, né? Maria e a cruz de todos os dias. Gostaria de começar então pelo Evangelho. Nós estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento tem todo tempo litúrgico na igreja tem uma espiritualidade própria, né? Nos prepara para celebrarmos as boas-vindas. Primeiro, nós nos preparamos para celebrar a vinda do Senhor, o Natal, Ele que veio. Celebramos o Natal de Jesus e nos preparamos para isso, mediante nossos exercícios de piedade, de conversão, sacramento da reconciliação, buscando a conformar a nossa vida, evidentemente, à vida de Jesus. Aliás, o Evangelho de hoje nos traz. E também, no segundo momento, nos ajuda a nos preparar para a sua segunda vinda. O prefácio, inclusive, que a gente tem rezado, tem no 1A, prefácio 1, fala sobre isso, que a gente espera também a
a segunda vida definitiva. Portanto, a nossa vida é sempre tempo de advento, enquanto um tempo de preparação para o encontro com o Senhor. Todos os dias, não deixar para amanhã aquilo que a gente tem que fazer hoje. Nossa vida é sempre uma vida de advento, esperando aquilo que há de vir, para um dia estarmos no encontro com Ele. Neste caminho de preparação para o tempo do advento, liturgicamente, a gente tem esta solenidade da Imaculada Conceição. Certamente, claro, vocês sabem, não é uma solenidade que caiu, vamos dizer assim, de paraquedas dentro do tempo do advento. Claro que não. A razão de ser é exatamente esta: quis Deus preparar um seio materno que fosse digno de receber o seu filho. Se não me engano, isso está lá no Egito. Mas enfim, Deus quis preparar um ventre que fosse digno para receber o seu filho. Por isso, Nossa Senhora foi concebida imaculada, para ser digna do Filho de Deus. E Nossa Senhora, ao ser preparada para receber o Filho de Deus, ela também eleva, dignifica a nossa humanidade. Porque receber o Filho de Deus é também divinizar-se. São Tomás de Aquino ia falar sobre isso. Então, toda vez que a gente recebe o próprio Cristo, a gente também se diviniza. A gente também participa da vida divina. Então, isso é grandioso. Isso é dizer que a nossa divinidade humana não é qualquer coisa. Ela é grandiosa pela misericórdia de Deus. Nossa Senhora, ao receber Jesus no seu ventre, ela, portanto, eleva também a nossa dignidade, pois o sim de Maria é o sim também de toda a humanidade, de todos aqueles e aquelas que acolhem o projeto de Deus. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus nos ajuda a viver esta preparação para celebrar o seu Natal e a sua vinda. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Parece uma pergunta simples. Podemos até encontrar respostas fáceis, mas a questão é viver na prática a vontade de Deus. Viver de fato a vontade de Deus. A vontade de Deus é vontade de amor. A vontade de Deus é pleno de compaixão, de misericórdia, de fraternidade. Isso é viver a vontade de Deus. É viver o reino de Deus no mundo de hoje. E isso a gente não pode perder de vista. Aí a gente tem que olhar para Nossa Senhora, porque o nosso desafio enquanto cristãos é ser no mundo sinal do reino de Deus, tendo Jesus Cristo sempre como a nossa referência, olhando para Nossa Senhora como nosso modelo. A gente poderia assim se perguntar: como é que Nossa Senhora viveria a palavra de Deus? Ela que diz: eis aqui a serva do Senhor. Como é que ela viveria hoje a palavra de Deus neste nosso mundo tão complicado, tão conturbado? Claro, tem coisas boas, embora a gente nunca, ou quase nunca veja as coisas boas que tem, né? Porque a gente recebe a chamada de coisas negativas. Mas como é que Nossa Senhora ela viveria a palavra de Deus hoje? Como é que Nossa Senhora se comportaria, por exemplo, diante de tantas e tantas pessoas que são vítimas da maldade, da pobreza, da miséria, da exclusão mesmo, de um sistema que exclui, que bana pessoas, que não inclui? Será que Nossa Senhora normalizaria, quer dizer, trata tudo como se fosse normal?
Eu digo isso porque a gente hoje normaliza tudo. A gente hoje parece viver uma dormência que nos insensibiliza diante do outro. A gente hoje parece querer viver um exclusivismo. Só nós somos donos da verdade. Como é que Nossa Senhora viveria a palavra de Deus hoje? Usaria a palavra de Deus para dividir as pessoas? Ou viveria a palavra de Deus para congregar as pessoas? Me permitam dizer o seguinte: tem um samba aí do bloco famoso, mas que é belíssimo. Fala sobre a questão da mulher, da Maria, de todas as mães. Imagino que deva dar algumas conversas, né? Mãe de santo, todas têm um pouco de Maria. Mas que samba lindo, bonito. Pergunto, você sabe muito qual com essas questões. Porque qual o preconceito que a gente tem que ter com pessoas de outras religiões? Quando o cristianismo surgiu com Jesus Cristo, existiam outras religiões. O cristianismo nunca foi a unanimidade no universo. O cristianismo nasceu dentro de um diálogo com outras religiões, inclusive com o judaísmo. A igreja nos chama ao respeito, à diversidade. O Concílio Vaticano II tem lá diálogo com os cristãos e diálogo com os não cristãos. Trago isso porque é importante no dia a dia a gente repensar quanto preconceito a gente tem com pessoas de outras religiões, sejam de protestantes, evangélicos, de matriz africana. O que isso impede de viver a nossa fé? Se não é a nossa fé, não é a minha também, mas me impede de respeitar. Aliás, a minha fé em Jesus Cristo me leva a respeitar o outro, no seu direito. Nós, graças a Deus, vivemos num país em que a liberdade religiosa é lei. Vocês sabem o que isso significa? Suponhamos que se aqui no país não houvesse liberdade religiosa, como foi no tempo do Império, a religião única e exclusiva era a religião católica. Então não tinha, quem era protestante, quem tinha outra religião, não tinha direito de professar a sua fé. Então, se aqui a gente tivesse uma religião oficial, suponhamos que um presidente ou um congresso, você vai contar, se agora a religião oficial do Brasil é o candomblé, como é que nós católicos iríamos ficar se a gente não tivesse direito de professar a nossa fé? A gente ia gostar? Ia se dar bem? Não, ninguém. Que bom que a gente tem um país que é livre, que dá direito às pessoas a professar a sua fé, como a Igreja Católica diz. Como a Igreja Católica diz, a Igreja vai dizer o seguinte: pela dignidade de cada pessoa humana, cada um, pela sua liberdade, tem o direito a escolher, a exercer a fé que deseja. Agora, o que cabe a nós como cristãos, católicos? Exercitar em nós o amor fraterno, respeitar o outro no seu direito de ser quem ele é, inclusive dentro da religião. Isso não nos diminui, isso só nos eleva, porque Jesus também fez assim. Jesus também fez assim. E trago isso, é importante, porque a gente vive num mundo de intolerância muito grande. A gente vive numa realidade de preconceito e a gente não pode usar a palavra de Deus para aprofundar essa intolerância entre nós. A gente não pode manipular a palavra de Deus para dividir as pessoas como nós estamos fazendo hoje, de forma geral. A gente usa a palavra de Deus para dizer nós contra eles. Nós usamos a palavra de Deus para dividir. É isso que a gente vive hoje, infelizmente. Usamos a palavra de Deus para fragmentar. Isso é profundamente diabólico.
profundamente diabólico. Percebam na família de vocês, como tem na minha família, como tem às vezes na comunidade, como a palavra de Deus ela é instrumentalizada, manipulada para dividir, para fragmentar, separar. E aí, celebrar, volta à questão que a gente reflete, como Nossa Senhora nos ensina a viver isso, como a gente vive a palavra de Deus. E outra coisa, né, me chama muito sempre a atenção, eu reflito isso para mim também, Nossa Senhora, se ela vivesse, estivesse, aliás, ela está presente no nosso meio, ela ensina a gente a buscar de fato a coerência de vida com a palavra de Deus, e não a gente viver de um marketing religioso católico que não é real. Pois a gente fica muito preocupado em ficar postando as coisas que a gente não faz e que finge fazer. Há um marketing pessoal, um desejo de, quando a gente precisa de fato buscar a autenticidade do Evangelho, isso que é tão difícil. Quando Jesus diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, exatamente está aqui, olha, tem tanta gente que fala em meu nome, tem tanta gente que balbucia o meu nome, tem tanta gente assim, como na época dele, mas a prática estava longe. Jesus tem uma outra passagem que ele diz o seguinte: aí daqueles que me louvam com os lábios, louvam a Deus com lá, mas o coração mesmo está longe, está vazio. Olha, o nosso louvor a Deus pode se tornar vazio se o coração da gente não for um coração acolhedor. Se a gente não souber abraçar o outro das nossas diferenças, se a gente não souber acolher o irmão na sua dor, a gente está falando nesta semana, aliás, hoje, o tempo de Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Na cruz de todos os dias, a gente olhar como é que a Nossa Senhora vive diante das cruzes hoje, dos seus filhos que também hoje estão nas cruzes. Eu fico me perguntando, né? A gente pode se perguntar, como se Nossa Senhora tem muitos filhos, claro, ela tem filhos católicos, filhos evangélicos, filhos não são evangélicos, e aí o filho de Nossa Senhora que está na cruz, como é que ela vai viver? Não vou cuidar de você, não vou rezar você porque você não é católica. Percebe? Se a gente tem fé que Nossa Senhora é mãe da humanidade, ela é mãe de todas as pessoas. E como é que fica o coração de uma mãe? Não é? Não, um coração de amor. A mãe é aquela que olha para os seus filhos sem rotular, sem dizer: ó, você é botafoguense, você é flamenguista, você é vascaíno, você é tricolor. Eu gosto mais de flamenguista, não gosto. Nossa Senhora faria isso? Simples, desculpa, mas isso é muito simples, mas é para a gente refletir mesmo, para a gente pensar. O amor de Nossa Senhora tem fronteiras? O amor de Nossa Senhora tem barreiras? O amor de Nossa Senhora está enquadrado dentro de nossos esquemas religiosos? Está, gente? O amor de Nossa Senhora não é livre? E a mãe que ama é livre, e ama os seus filhos. Então é isso, a gente não tem que ter, né, esse sentimento de divisão, de racha, que está geral. Eu puxei apenas a questão da música que eu próprio acompanho o grupo, adorei, achei lindíssimo, recebi a letra. Olha que letra que o senhor achou, eu achei lindíssima. Gilmar é uma pessoa iluminada, ele sabe disso, na escrita, na poesia, que bom! Mas a gente deve, como cristãos, procurar dar testemunho de comunhão, de fraternidade, de unidade, de acolher a todas as pessoas. É isso que o mundo precisa hoje, é esse testemunho que a gente precisa dar hoje. Senão a gente regride trocentos anos atrás. Se a gente continua na pegada que a gente está, da intolerância religiosa, daqui a pouco a gente entra em guerra religiosa. Já tem tanta guerra por aí afora, guerra por conta de
dinheiro, de poder, não é nada outra coisa a não ser isso. Acordemos. O que sempre está em jogo nessas guerras todas é questão de poder, daquilo que dá mais dinheiro, que dá mais lucro, quem vem atrás do petróleo, quem tem mais petróleo. E aí então tem essas questões da geopolítica, um país contra outro, um que ataca o outro para evitar. Isso é questão de poder, no fundo de tudo. E a gente não tem que alimentar isso. A nossa fé não pode alimentar isso. Estamos em momentos difíceis no mundo. A gente não pode alimentar isso. A gente, como cristãos, somos chamados a dar um novo testemunho de fraternidade, de amor. É claro, somos pessoas diferentes, claro que somos, mas o ser diferente não transforma o outro em inimigo. O ser diferente não deve ser motivo de eu ter ódio. A gente tem que refletir isso. Então, creio que dentro do advento, esse tempo é um tempo maravilhoso, né, da gente buscar isso, né? Não louvar a Deus com os lábios, mas procurar adequar a nossa vida àquilo que a gente professa. Dizer que a minha vida seja testemunho daquilo que eu professo, né? É a nossa busca. Esse é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. A gente não precisa se iludir, não. Fazer o marketing pessoal é fácil, hoje a gente faz, né? O marketing da igreja católica, hoje a gente faz. O difícil, mais exigente, é a gente, de fato, viver o Evangelho no dia a dia. Aí é que é, né? Dizer eu sou católico é fácil, mas o católico, na vivência da fé, olhando para Nossa Senhora como modelo, ter coragem de assumir o Evangelho é a tarefa mais difícil. Mas não somos chamados à conversão, não somos chamados a viver isso a nossa fé. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a gente possa aproveitar este tempo do advento, este tempo tão precioso que a palavra vem para celebrar uma nova manifestação. Sempre é bom a gente perguntar, Nossa Senhora como modelo, como é que ela viveria hoje, diante de certas situações que a gente vive, na nossa sociedade, no mundo, na nossa cidade, na nossa comunidade. E aí a gente buscar a conversão. Sou pessoa que, como cristão, procura agregar, procura promover fraternidade, amor, justiça, compaixão. O que eu trago dentro de mim? O que permeia o meu coração, né? O que preenche de fato a minha vida? Procuro dar testemunho na prática da vontade de Deus ou não? E o Senhor nos ajude nesta caminhada. Nossa Senhora interceda sempre por nós. Queria convidar para que a gente tivesse um momentozinho de silêncio, né? De oração diante de Deus. Senhor, nos ajude mais a viver a vossa palavra, testemunhar com a nossa própria vida. Que este seja o maior anúncio. Ajuda-nos, Senhor, como Nossa Senhora, a enfrentar com coragem e perseverança as coisas do dia a dia. Ajudai-nos, Senhor, a ser um cristão que promove o amor